para os seus. Veio um Espírito que levantou, Filho de Deus habita em nós, nada mudou. A mesma voz do mar acalmou, hoje a calma dos corações.
tua graça nos salva, em nome de Jesus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
glorificamos o seu nome, Jesus. Oh, Santo Deus. Te glorificamos, Senhor. Oh, Santo Deus. Aleluia. Graça imerecível. Obrigado, Pai Santo, por nos libertar, por nos tirar, o Pai Santo, do cativeiro, Senhor, e nos trazer para a sua maravilhosa luz, Senhor, para que nós possamos proclamar o seu nome, possamos proclamar liberdade ao cativo, Senhor. Oh, Santo Deus, te glorificamos, Deus. Santifique-nos, Senhor, santifique-nos e seja glorificado o seu nome, Deus. Que a tua vontade seja feita na terra assim como é feita no céu. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos e a igreja diga amém, amém, aleluia, 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 aleluia. Amém. Gostava de saudar a igreja e todos aqueles que nos assistem na bendita paz do Senhor Jesus. E antes de nós começarmos com a nossa palavra, queria deixar aqui alguma informação muito importante, um marco especial para a igreja. Já há um tempo que nós vemos tendo cultos online, mas a nossa vontade é que nós possamos congregar também, não é? Num culto presencial, e gostávamos de usar esse espaço antes do culto para que possamos comunicar que nós vamos começar com os cultos presenciais no primeiro domingo de julho, próximo mês, dia 4. E nós estamos situados na zona do Capuchinho, para quem conhece a cidade de Maputo, no cruzamento entre a Avenida Vladimir Lenin e a Avenida Maringuabi, próximo ao pavilhão de Estrela Vermelha. Então, assim que fazer-se presente naquele lugar, existirão pessoas para poderem te acompanhar e aí juntos podemos congregar num culto presencial. Amém? E mais informação vai passar no rodapé para que nós possamos memorizar o endereço. Obrigado. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem para falar conosco hoje, comunicar a sua verdade, assim como Ele sempre fez. E hoje Ele quer falar conosco, ainda na continuação do discurso de Jesus no Sermão do Monte. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele quer nos ensinar os estatutos do Reino de Deus que estão presentes aqui neste
discurso do Sermão do Monte. Então, hoje, o Senhor estará falando conosco como é que nós devemos jejuar, como deve ser a nossa atitude perante o jejum. Então, antes, gostava de convidar a igreja para que nós pudéssemos dar uma olhada no Antigo Testamento, no livro de Isaías, profeta Isaías. Tem uma mensagem a comunicar por parte de Deus Todo-Poderoso, que assim manda Isaías para falar para o povo de como é que o jejum deveria ser feito. Qual o jejum que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, aceita. Não é? Então, Jesus, aqui no discurso do Sermão do Monte, apenas estava tentando dar ênfase ou alguma continuação daquilo que deveria ser a nossa atitude, como previsto nos livros proféticos. Então, a palavra no livro de Isaías, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 58, vamos ler a partir do versículo 3 até 9. Não se canse, vamos aqui ouvir a palavra do Senhor. O Senhor diz assim, não é, a Isaías: o povo reclama, porque jejuamos. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Esse é o povo reclamando para o Senhor, que eles jejuam e o Senhor Deus Todo-Poderoso não vê. O povo se humilha e Deus Todo-Poderoso também não vê. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado vosso e exploram os vossos trabalhadores, os vossos servos, os vossos empregados, não fazendo nada, e eles é que fazem as coisas, né, nesse dia. Esse é o Senhor falando através da boca do profeta Isaías. Seu jejum termina em discussões e confusões, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a voz seja ouvida do alto. Então, Deus querendo dizer aqui para o povo, vocês não podem ter esse tipo de atitude, jejuar e em meio à confusão e querer que eu escute o vosso clamor ou o vosso jejum e eu receba. Será esse o jejum que escolhi? É a pergunta que Deus está a fazer. Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano do saco de cinzas? Não é? São as grandes perguntas que Deus está a fazer aqui ao seu povo, através do profeta Isaías. É isso que Deus Todo-Poderoso escolheu, que nós possamos jejuar, que o povo jejue, incline-se a cabeça e rasgue as suas vestes, coloque sacos e banhe o seu corpo, a sua cara com cinza. Será isso? É o Senhor aqui perguntando para o povo através da profecia de Isaías. E ele avança. E o jejum que desejo não é este. Aqui já o jejum que o Senhor Deus deseja. Ele vai falar agora, comunicar ao seu povo qual é o jejum que ele aceita e qual é o jejum que nós devemos praticar. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvoroçada e prontamente surgirá a sua cara e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Então, essas são as belas palavras que Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, comunicou através de profeta Isaías para o seu povo. E hoje chegam para mim e para você, para que nós possamos entender, na verdade, o que o Senhor procura de nós ao jejuarmos. O que Ele quer que nós possamos fazer. Ele diz: o jejum que eu quero não é este, que você se levante para acudir à aflição daquele que é necessitado, daquele que não tem o que comer,
daquele que está sem o que vestir, daquele que está passando por injustiças e perseguições, daquele que está sendo apunhalado pelo Satanás. Então, este é o jejum que o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja que eu e você possamos praticar. Então, voltando aqui à palavra de Jesus, como devemos jejuar, Jesus estava aqui dando orientação, assim como fez para as primeiras duas orientações. Ele orientou a sua igreja em relação a como é que temos que apresentar as nossas ofertas. Depois orientou a sua igreja através do Sermão do Monte de como é que nós temos que apresentar a nossa oração, como é que temos que orar. E ele continua agora, hoje quer falar conosco como é que nós temos que nos prontificar para a oração, como é que nós temos que apresentar, o jejum, como é que nós temos que apresentar o jejum diante dele. Então, Jesus, ele representa o Filho unigênito de Deus. Ele e o Deus Todo-Poderoso, o Pai, estão em perfeita concordância. Tudo aquilo que o Pai disse, Jesus está querendo dizer também e repetir a mesma coisa para mim e para você hoje, que o tipo de jejum que nós temos que fazer é aquele que nós nos levantamos para acudir à dor dos aflitos. Nos compadecemos com a causa daquele que sofre, do injusto, para que possamos, as correntes de Satanás possam desfazer-se, ele possa sair da prisão que ele se encontra. Se alguém está passando por algum tipo de necessidade, ele possa ser libertado disso, e pode ser libertado através de mim, através de você. Nós podemos praticar o nosso jejum com este propósito. Então, Jesus está querendo dizer aqui para nós a continuidade daquilo que Deus já falou através do profeta Isaías, mas no que diz respeito a qual deve ser a nossa atitude, a minha, a tua atitude quando nós estamos a jejuar. Jesus queria em especial falar apenas do jejum particular. Por quê? O povo judeu, por tradição, e assim como eles eram o povo de Deus, como a própria palavra diz, eles tinham muitos jejuns. Anualmente eles tinham 4 jejuns que foram instituídos devido a grandes momentos ou marcos que eles passaram por necessidade. Eles tiveram que levantar e decretar um jejum nacional e todo o povo se humilhar diante do Senhor e pedir por socorro. O primeiro registro que eles comemoram é a captura de Jerusalém, não é? E está registrado no livro de Jeremias 52, versículo 7. Houve também um momento em que o templo do Senhor foi queimado, aqui registrado em Zacarias 7:3. E a morte de Gedalias em Jeremias 41:4. E o início de ataques em Jerusalém em Zacarias 8:19. Esses são os 4 momentos em que fizeram com que o povo de Deus, o povo judaico, pudesse praticar o jejum pelo menos 4 celebrações anuais. Mas o Senhor Jesus não quer falar destes momentos comuns, destes momentos solenes em que o povo todo se encontrava, se congregava, humilhava-se diante do Senhor para que o Senhor pudesse ouvir o seu clamor. Mas sim, o Senhor Jesus quer falar sobre a atitude sincera do nosso coração mediante o jejum. Eu e você, quando nos apresentamos para jejuar diante do Senhor, como é que tem sido a nossa atitude? Então, Jesus começa aqui dando essa orientação no Sermão do Monte, repudiando a atitude falsa dos fariseus, a atitude de hipocrisia, a atitude fingida daqueles que de alguma forma procuravam se apresentar como santos, como pessoas penitentes, mas que não eram, que na verdade buscavam a sua própria glória. Então, em Isaías, o Senhor diz que, olha, o jejum que eu aceito não é apenas que vocês rasguem as vossas vestes, que vocês ponham as suas cinza na cara e possam transfigurar o vosso rosto para que possa... Não é isso que o Senhor, desde o Antigo Testamento, aceitou. Ele negou no Antigo Testamento e não é exceção. No Novo Testamento, Jesus vem mais uma vez aqui condenar. E vou começar aqui lendo Mateus 6, no versículo 16. Diz assim: quando jejuardes, ou quando vocês jejuam, está a chamar a atenção o povo, a multidão que estava ouvindo a sua palavra. Quando eu e você jejuamos, mais uma vez já falamos o que significa essa expressão quando jejuamos. O Senhor Jesus está querendo partir do pressuposto que jejum é uma prática constante na nossa vida. Por isso ele inicia aqui dizendo quando nós jejuamos. Isso nós já aprendemos. Não vos mostreis contristados ou com o coração triste,
como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, essa atitude, Jesus, mais uma vez, procura repudiar diante da sua igreja, assim como o Deus Altíssimo repudiou através de Isaías, através do seu profeta, para que o povo não pudesse assim se apresentar. Então, Jesus também quer repudiar na minha e na tua vida de como é que nós temos nos apresentado para levarmos ou podermos jejuar. Se nós jejuarmos, ou quando jejuamos, não temos que apresentar a atitude fingida como os hipócritas, com uma forma aparente de mostrar de que nós estamos jejuando. Por quê? Porque em verdade, se assim fizermos, nós já recebemos a nossa recompensa. Isto é, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação de justiça que nós procuramos fazer ao Deus Todo-Poderoso, queremos fazer porque nós obedecemos o caminho do Senhor, sempre que nós a fizermos em público, alguma coisa que é secreta, que serve apenas de devoção, eu e você, assim como foi para a oração devocional, assim como foi para a minha esmola, aquilo que eu procuro oferecer para acudir a aflição daquele que se encontra necessitado, se eu praticá-la em público para mostrar aos outros que eu faço estas obras, então Jesus está querendo dizer aqui que nenhum tipo de galardão, nenhum tipo de recompensa eu tenho que esperar do Senhor, porque já recebi. Então não é exceção também, se praticarmos a nossa atitude da forma como Jesus repudia, então não haverá nenhuma recompensa, porque o Senhor diz que em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Esta que era a atitude daqueles, dos fariseus, dos hipócritas em geral, que assim praticavam. Então o Senhor quer chamar a atenção, mais uma vez, é como se estivesse a repetir esta palavra, quer chamar a atenção a mim, quer chamar a atenção para a tua vida, desses aspectos que são comuns. Não seja fingido, não seja hipócrita, faça as coisas, as suas obras de justiça para que o Senhor Deus possa as ver, não para que o público, não para que as pessoas possam ver que você as pratica. Não seja fingido, não seja um fariseu, porque essa é a atitude que o Senhor está condenando desde o Antigo Testamento, começando através do profeta Isaías. E tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, não deixa o teu cabelo ressecado como se você estivesse desmanzelado. Repara o teu exterior, arruma-se bem como você se arruma normalmente, como tu sais, lava o teu rosto, não é? Ok, esse é o contexto em que Jesus estava aqui falando, não sei por que ele usou esses termos, mas para os dias de hoje diríamos, toma banho, organiza-se como tem que ser para começar o teu dia, não precisa que você possa fazer a mesma atitude, mostrar um comportamento desmanzelado para que possa fingir que você está a jejuar, que você está abatido diante do Senhor. Não é essa atitude que Jesus procura trazer para a sua igreja, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto te vê, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então estas palavras do Senhor, Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, quer ensinar a sua igreja, quer me ensinar, quer te ensinar a termos uma atitude não fingida, uma atitude verdadeira, uma atitude que procura fazer as coisas para agradar a Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial que está nos céus. Esse que nos vê em secreto, esse sim nos recompensará. Então nos recordemos que a exortação do Senhor em relação ao jejum, ao tipo de jejum que nós temos que fazer, como temos que apresentar o nosso jejum de forma particular, Deus Todo-Poderoso começa corrigindo o seu povo através do profeta Isaías, e hoje também através de Jesus quer corrigir a mim, a você que está, não é, acompanhando a sua palavra, que temos que ter uma atitude genuína. Então Deus, através de Jesus Cristo, procura comunicar à sua igreja. Então Deus quer livrar o seu povo de coisas que não agradam a Ele. Se é que nós vamos nos apresentar em jejum para que o nosso jejum seja aceito diante do Senhor, então é necessário que nós possamos atender ou atentar para as instruções de Jesus Cristo, assim como Ele diz na sua palavra. O jejum tem as suas partes. Algumas pessoas encontram-se praticando o jejum com propósitos não recomendados, não aqueles que a palavra de Deus assim traz. Alguns procuram fazer jejum porque querem ter poder,
poder para expulsar demônios, porque Jesus em algum dos textos aqui nos evangelhos, os seus discípulos procuram expulsar os demônios de uma certa pessoa endemoniada que não conseguiram e levaram a Jesus. E Jesus expulsou o demônio, e os seus discípulos em particular perguntaram a Jesus por que nós não conseguimos expulsar os demônios. E Jesus respondeu: essa casta só sai por jejum e oração. Então, por causa dessa expressão de Jesus, isso que Jesus falou tem sido mal interpretado. As pessoas praticam o jejum procurando buscar de alguma forma poder para expulsar demônios. Voltemos ao princípio. O jejum que o Senhor aceite é que você liberte alguém da prisão, do jugo do Satanás. Então, ao dizer Jesus, essa casta só sai por jejum e oração, não estava querendo dizer que jejum é que vai servir para que você possa ter poderes para libertar, mas sim quando você e eu nos compadecermos com alguém, a aflição daquele que está endemoniado, e nos levantarmos diante do Senhor com o coração entristecido, abatido, clamarmos a Ele, aí sim poderá o Senhor ouvir aquilo que é o nosso clamor e libertar essa pessoa. Não é porque o poder da libertação de demônios se encontra no jejum. Pensa, há tantas pessoas se distanciando de alimento, privando-se de alimento por vários outros propósitos. Nos dias contemporâneos, hoje, muita gente quer perder peso. Se você parar e pensar, vai perceber que essas pessoas ficam de jejum, mas eles não têm qualquer tipo de poder. Deverias te perguntar, que loucura é essa? O que o Senhor queria dizer com isso? Então, voltemos à sua palavra. Vai e repare o que está escrito no livro de Isaías, que acabamos de ler, 57, a partir do versículo 3, vais entender o propósito. O que o Senhor está querendo dizer? Que deve se cumprir com o jejum. Porque o jejum tem um destinatário, Deus Todo-Poderoso. Você e eu queremos manter um contato de fé, um contato mais profundo, sem distração, em que privamos a necessidade mais básica da nossa carne, que é a alimentação, para que possamos totalmente nos concentrar no espiritual. Então aí o Senhor vem e fala conosco neste momento em que nós o buscamos. Não porque praticando assim nós poderemos ter poderes sobrenaturais para expulsar demônios. Porque poderes para expulsar demônios só um ser tem: Jesus. Jesus pode conceder-te, se for da vontade dele. Tu podes jejuar 40 dias, como a Bíblia diz, tu não vais ter poder, se não for da vontade do Senhor. Então, amado, gostava de convidar-te para que pudesses ficar atento em relação a jejum. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus quer falar na minha e na tua vida de qual tem que ser a nossa atitude mediante os momentos em que nós jejuamos. E se você já ouviu a palavra do Senhor, tantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor e sempre dizemos que Jesus disse, Jesus instruiu. Este Jesus que instruiu, tudo o que ele instrui não terá efeito se nós não confessarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Ele quer falar para a sua igreja, Ele quer falar para mim, para ti, para que nós possamos nos voltar ao Pai Todo-Poderoso. Então, se ainda não recebeste Jesus como seu Senhor e Salvador, é tempo. Procure a Deus enquanto é cedo. É assim como a palavra de Deus diz. Procure a Deus enquanto ainda o pode achar, porque haverão tempos em que não poderemos ter contatos com o Senhor. Então, você que está aí nos assistindo, você está ouvindo essa palavra, baixe o seu coração. Nós vamos orar para que o Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos convidar Jesus Cristo para que Ele possa ser o nosso Senhor e Salvador, se ainda assim não o fizeste. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero orar pela autoridade que o Senhor me confiou como ministro da sua palavra, Deus Todo-Poderoso, que, Deus, aquela alma que está ouvindo a sua palavra, Deus, neste dia, que ainda não recebeu a Deus, a Jesus como o seu Senhor e Salvador, eu oro, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, toque o coração dela, para que ela possa se voltar a Ti, confesse a Deus Todo-Poderoso, confesse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e possa entregar a sua vida para Ele, possa obedecer aquilo que o Senhor fala, no nome santo de Cristo Jesus. A igreja diga amém. Amém. Então, eu gostava de agradecer pelo tempo disponibilizado
da palavra. Que o Senhor continue sendo teu Deus hoje, para sempre. Continuação de um ótimo domingo e recordando-nos, começaremos com os cultos presenciais a partir do primeiro domingo de julho e estamos situados na zona de Capuchinho, concretamente no edifício do Parlamento Juvenil, em trocamento ou esquina entre a Avenida Vladimir Lenini e a Avenida Maringuabi. Então, esteja lá presente para que juntos possamos cultuar e exaltarmos o nome de nosso Senhor. Os nossos cultos terão início às 9 horas. Muito obrigado.